Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é número 138, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. O tema agora, o obsidiado. Então, dando sequência, a nossa nuvem de testemunhas, manter e forçar a que permaneçamos no cárcere de sombras que nós mesmos construímos. Olha só para você ver. Manter e forçar a que permaneçamos no cárcere de sombras que nós mesmos construímos. Porque se nós pararmos para analisar, nós que construímos esses cárceres, essas prisões. Por isso, quando nos deparamos com milhões de transtornos patológicos, milhões de fatores obsessivos, milhões de predisposições, não foi Deus que nos disponibilizou de graça. Não foi Deus que nos disponibilizou de graça aquelas predisposições. Nós quem as amealhamos através dos fatores orgulho, inveja, ciúme, arrogância, avareza e por aí em diante vai. Eu não preciso repetir toda hora, né? Você já conhece como são as coisas. Então não foi Deus, não é Deus quem nos disponibiliza. Você não precisa passar por isso, mas eu vou te conceder todas as predisposições ao mal. Não é assim que funciona. Por isso que constantemente estamos dizendo, Deus não nos julga. Deus não nos condena. Deus não nos lança praga. E muito menos no caldeirão do fogo do inferno. Nós mesmos quem angariamos tudo isso. Então Sueli continua. Prisão interior. Quantos bilhões de pessoas aqui na Terra que se encontram presos interiormente. Muitas pessoas acreditam que os únicos detentos são aqueles meliantes que a polícia leva para as penitenciárias. Mas não é. Aqueles lá, eles de tantas predisposições íntimas, uma hora sobressaíram para o lado de fora e eles
puseram em prática. Então, esses podemos dizer que encontram-se na prisão externa, por mais que os que levou eles a parar na prisão externa foram os problemas também internos. Mais uma breve comparação. Mas nós não podemos esquecer que bilhões de pessoas encontram-se dentro das suas prisões interiores, das suas celas pessoal, prisão interior. Conflitos íntimos significa prisão interior. Significa cela pessoal. A não mudança de hábito, de comportamento, de atitude. As predisposições significa prisão interior. Nós nos encontramos presos em nós mesmos. Nós nos encontramos presos em nós mesmos. Desculpe. Nós nos encontramos presos no orgulho, no egoísmo, na inveja, no ciúme, na arrogância, na sexolatria, na toxicomania, nas vaidades, nas imperfeições. Nós nos encontramos presos a tudo que bloqueia o percurso evolutivo do nosso ser na direção da plenitude. As fantasias, os desejos, as ilusões. As ilusões. Você consegue entender com todo respeito que nós nos encontramos numa prisão interior com os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas vontades. Nós nos encontramos presos aos nossos transtornos, os nossos transtornos bipolar, os nossos transtornos de pânico, as nossas síndromes. Nós nos encontramos presos. Nós nos encontramos presos às nossas dificuldades. A dificuldade em perdoar, a dificuldade em aceitar, a dificuldade em amar, a dificuldade em se relacionar com as pessoas, né? De forma que são bilhões de prisões interiores. Se nós fizermos uma introspectiva, não é retrospectiva, não. Porque retrospectiva é reviver o ano de 2023, os acontecimentos externos, não é isso? Retrospectiva.
introspectiva. Introspectiva. Para dentro. Se nós mergulharmos para dentro de nós, nos assustamos ao deparar, principalmente eu nem ouso. Vó de vez em quando me diz assim: meu filho, vamos a uma introspectiva? Vó, estou ocupado. Outra hora. Por quê? Medo. Você acha que eu estou brincando? Eu não. Medo de me encarar frente a frente. Porque preste atenção, com todo respeito. Nós não temos medo da outra pessoa. Eu não tenho medo, não é de você. Eu tenho medo de mim mesmo. Porque quando eu bato os olhos em você, eu me vejo naquele momento que eu te prejudiquei em vidas passadas. Então eu sinto medo de mim. Eu tenho medo de mim. E esse medo que eu sinto de mim mesmo, esse medo que eu tenho de mim mesmo, é tão forte que se eu não trabalhar gradativamente até chegar o momento, se eu for de uma vez, eu posso, ao bater os olhos nos teus olhos, e sofrer um choque tão grande, vindo um AVC ou uma parada cardíaca. Porque brinque-se com tudo, mas não brinque com a verdade. Quando o sentimento é verdadeiro, não brinque. Porque se você brinca, você está sujeito a morrer ou a matar naquele momento. Então eu não tenho medo, não é de você. Eu estou usando essa história, tá, gente? Pelo amor de Deus, viu? Antagonistas de plantão, preste atenção, isso aqui é uma história da doutrina dos espíritos, viu? Ah, Luiz, está com apologia, isso. Calma lá, hein? Não tem nada disso não, hein? Então, quando eu digo, eu tenho medo de você, eu tenho medo de fulana, de cicrano, de Bertano, eu não tenho medo dessas pessoas. Eu tenho medo de mim mesmo. Eu tenho medo de mim mesmo. Sabe por que eu tenho medo de mim mesmo? Porque esse sentimento é verdadeiro, é real. Agora, eu posso te dizer uma coisa, que em cada 1000 pessoas, umas 10 pessoas, de fato, não consegue mergulhar para dentro de si, porque ela tem medo do que ela possa encontrar. Mas é preciso não mergulhar de uma vez. Como que se trabalha isso? Luiz, mas você está falando a respeito do obsidiado? Sim, nós estamos tratando. É isso aqui que eu estou tratando. Nós
nós estamos tratando. Você percebe que você tem medo de mergulhar para dentro de si? Você tem medo de deparar com alguém? Tenho. Então, mergulhe primeiro em piscina rasa. O que isso quer dizer? Na meditação, medita apenas 2 minutos hoje. Durante aqueles 2 minutos, você vai realizar um mergulho como se fosse um mergulho de meio metro de profundidade. E trabalhe aquele meio metro durante uns 15, 20 dias. Procure se adaptar àquela profundidade de meio metro. Depois de 15 dias, você realiza outro mergulho para dentro de si. Agora você já vai 1 metro de profundidade. Trabalhe mais 15 dias aquele mais meio metro, que totaliza 1 metro. E assim sucessivamente, até você conseguir mergulhar 100 metros, 200 metros para dentro de você. É assim. Porque conforme você mergulha de meio em meio metro, você vai se adaptando com a situação e você vai vendo que aquilo que você imaginava não passava-se de um transtorno emocional, psicológico, uma frustração, uma decepção insignificante. Por esse motivo, a pessoa, cada meio metro, ele supera um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Agora, um conselho eu te dou. Não mergulhe de uma vez, não, porque você desencarna. Porque o choque é grande. A pessoa não está preparada. A pessoa não está desintoxicada para deparar com tudo que ela fez ou que fizeram contra ela. Mas será que fizeram de fato? É aí que está a questão. Por isso que o mergulho tem que ser devagarinho, aos pouquinhos. Igual, por exemplo, a pessoa que não sabe nadar, chega próximo à piscina, ele procura qual a parte, a mais funda ou a mais rasa? É óbvio que é a mais rasa. A pessoa vai ao mar, ele desconhece a profundidade. Então ele fica ali próximo, né? Aquela maresia. E a água vem e cobre o pezinho dele. Ele cria um pouquinho de coragem, daí a pouquinho a água já está batendo no joelho dele. E assim, daí a pouquinho a água está batendo aqui no pescoço. Mas você observa que ele foi entrando devagarinho. Aqueles principiantes. Porque depois que você acostuma, meu Deus do céu, você chega próximo ao mar ou à piscina, você vira um lambari, um peixe. Mas esse é para quem já auto se desintoxicou. Então, todos nós temos a nossa prisão
interior, a nossa cela pessoal, a nossa cela pessoal. Tanto é que nos diz Joana de Ângeles, né? Onde grande maioria se mantém sem lutar por sua libertação, acomodada aos vícios, cristalizada nos erros, cela da qual o Espiritismo veio nos tirar com seus ensinamentos que consolam, mas sobretudo que libertam. Isso é de Joana de Ângeles. Nos diz Joana de Ângeles, onde grande maioria de nós se mantém sem lutar por sua libertação. Olha para você ver como são as coisas. Nós sabemos que numa prisão nos encontramos. Nós sabemos que nos encontramos numa cela pessoal. Nós sabemos quais as nossas predisposições. Nós sabemos que a doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o Espiritismo remonta às causas. Nós sabemos que o Espiritismo é esse elixir que através dele nós nos libertamos de nós mesmos, que através dele nós nos libertamos de nós mesmos, desses monstros que nós trazemos de vidas passadas, mas que nem mesmo assim nos movemos. Ignoramos, partimos para o desculpismo e quando nós buscamos, recorremos ao imediatismo. Ao imediatismo. Com coisa que aqui na Terra as leis divinas agem como uma varinha de coldão. Prim, pronto, de sapo em príncipe. A falta de fé, de aceitação, de humildade, o excesso de arrogância, a não resignação, achar que não merecemos passar pelo que estamos passando, que Deus nos pune, que Deus nos condena. O medo da morte, o medo do câncer, medo dos monstros que nós mesmos cultivamos na nossa prisão interior, na nossa cela particular. Nós mesmos quem nos intoxicamos. Nós mesmos quem nos matamos, que nos matamos. Nós mesmos. Ninguém fecha a porta
a nós. Nós mesmos que fechamos todas as portas existentes no mundo. Eu fui em tal lugar, bater a porta em minha cara. Mentira. Você mesmo. Quem bateu a porta na tua cara. Mas não foi. A secretária lá bateu a porta na minha cara. Mas por que ela bateu a porta na tua cara? Você estava mal vestido, você foi numa entrevista sem preparo, você não levou o currículo, enfim, você estava todo cabelo esgrenhado, você estava fétido, você não se preparou. Então é lógico, a secretária teve que fechar a porta. Porque, com todo respeito, ela não ia aceitar um imundo ali dentro. Então as pessoas querem as coisas do jeito deles na facilidade. Mas sem esforço nenhum. Não é assim que as coisas funcionam. Vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar só mais um vídeo só hoje.